Na história, poucos líderes combinam crueldade e genialidade estratégica como Baibars, o sultão mameluco que emergiu das sombras da escravidão para forjar um império. Ele não era apenas um guerreiro, era um arquiteto do poder que usava tanto a espada quanto o medo para redesenhar o mapa do Oriente Médio. Hoje, vamos mergulhar na saga sombria de Baibars, o homem que derrotou cruzados, aniquilou exércitos mongóis e construiu um legado sobre as cinzas de seus inimigos. Prepare-se para conhecer a história de um sultão cuja ascensão improvável foi tão impressionante quanto sua brutalidade calculada. A história de Baibars começa não em um palácio, mas em um mercado de escravos. Nascido nas estepes da Crimeia, ele era um jovem Kipchak de olhos azuis, capturado e vendido como mercadoria. O destino o levou ao Egito, um centro de poder onde jovens escravos turcos, conhecidos como mamelucos, eram treinados para se tornarem a elite militar do sultanato aiúbida. Desde cedo, Baibars se destacou. Sua força física era notável, mas era sua inteligência afiada e ambição implacável que o diferenciavam. Ele não via a escravidão como um fim, mas como um degrau. Ele aprendeu as artes da guerra, da política e da espionagem, absorvendo cada lição como uma arma para sua futura ascensão. A primeira grande oportunidade de Baibars surgiu em 1250, na Batalha de Al-Mansura, durante a 7ª Cruzada. Liderados pelo rei Luís IX da França, os cruzados avançavam em direção ao Cairo. Foi Baibars, então um comandante mameluco, que elaborou a armadilha genial. Ele ordenou que os portões da cidade de Al-Mansura fossem deixados abertos, atraindo a vanguarda cruzada, liderada pelo imprudente irmão do rei, Roberto de Artois. Uma vez dentro das ruas estreitas da cidade, os cavaleiros franceses foram cercados e massacrados. A vitória foi decisiva e elevou o prestígio de Baibars entre os mamelucos. Pouco tempo depois, os mamelucos, sentindo seu poder crescente, assassinaram o sultão aiúbida e tomaram o controle do Egito. O poder estava agora nas mãos da casta de guerreiros escravos, e Baibars estava no centro dessa nova ordem. No entanto, o maior desafio de sua vida ainda estava por vir. Do leste, uma ameaça apocalíptica avançava. Os mongóis, liderados por Hulagu Khan, neto de Genghis Khan, eles haviam varrido a Ásia, destruindo cidades e aniquilando populações inteiras. Em 1258, eles saquearam Bagdá, o coração do mundo islâmico, e massacraram seu califa. O pânico se espalhou por todo o Oriente Médio. Parecia que ninguém poderia deter a horda mongol. O Egito era o próximo da lista. O sultão mameluco da época, Qutuz, sabia que a sobrevivência de seu reino e do próprio Islã estava em jogo. Ele se voltou para o único homem que possuía a astúcia e a audácia para enfrentar os invencíveis mongóis, Baibars. Deixando de lado suas rivalidades, Qutuz e Baibars uniram forças. Em 1260, na Batalha de Ain Jalut, o Poço de Golias, na Palestina, o destino do mundo seria decidido. Baibars liderou a vanguarda mameluca. Usando uma tática de retirada fingida, uma especialidade das tropas das estepes, ele atraiu o exército mongol para uma armadilha nas colinas, onde o principal exército mameluco, escondido, os aguardava. Pela primeira vez, o avanço mongol foi decisivamente interrompido. A vitória em Ain Jalut foi um momento sísmico na história mundial. Os mamelucos salvaram o Egito da destruição e se posicionaram como os defensores do Islã. Mas para Baibars, a vitória não era suficiente. A glória pertencia ao sultão Qutuz. No caminho de volta para o Cairo, durante uma caçada, Baibars e seus conspiradores se aproximaram do sultão e o assassinaram. Sem hesitar, Baibars entrou no Cairo e se declarou o novo sultão do Egito e da Síria. A era de Baibars havia começado.
Como sultão, Baibars revelou-se um governante de energia incansável e brutalidade calculada. Seu primeiro objetivo era consolidar seu poder e eliminar todas as ameaças internas e externas. Ele reorganizou o exército, transformando os mamelucos na força de combate mais disciplinada e eficaz da época. Ele estabeleceu uma vasta rede de espionagem, com agentes em todos os cantos do seu império e além. Nenhuma conspiração, nenhuma traição escapava aos seus olhos. Seu sistema de correio, usando pombos-correio e postos de revezamento de cavalos, permitia que mensagens cruzassem seu império em dias, uma velocidade inédita para a época. Isso lhe dava uma vantagem estratégica imensa, permitindo mobilizar tropas e responder a ameaças com uma rapidez surpreendente. Com seu poder interno seguro, Baibars voltou sua atenção para os remanescentes dos Estados Cruzados na costa do Levante. Para ele, os cruzados não eram apenas inimigos religiosos, eram aliados potenciais dos mongóis e uma ameaça constante à sua fronteira. Sua campanha contra eles foi sistemática e implacável. Ele não buscava apenas a vitória, buscava a erradicação total da presença cruzada. Em 1265, ele capturou Cesareia e Arsuf, destruindo suas fortificações para que nunca mais pudessem ser usadas. Em 1268, ele realizou seu maior feito militar contra os cruzados, a conquista de Antioquia, uma das cidades mais ricas e antigas da cristandade oriental. O cerco foi breve e a queda terrível. Baibars ordenou um massacre sistemático da população. Dezenas de milhares foram mortos ou escravizados. Ele enviou uma carta zombeteira ao governante de Antioquia, descrevendo em detalhes gráficos a destruição de sua cidade. Uma obra-prima da guerra psicológica. A crueldade de Baibars era lendária, mas nunca era aleatória. Era uma ferramenta de Estado, projetada para aterrorizar seus inimigos e garantir a obediência. Ele era conhecido por sua tática de terra arrasada. Após conquistar uma fortaleza cruzada, ele não apenas a destruía, mas também salgava a terra e envenenava os poços, garantindo que a área permanecesse inabitável. Ele era particularmente impiedoso com as ordens militares, como os cavaleiros templários e hospitalários. Em 1271, após um longo cerco, ele tomou o Crac de Chevalier, uma das fortalezas mais formidáveis do mundo. Ele usou de subterfúgio, forjando uma carta do líder dos hospitalários ordenando a rendição da guarnição. Enganados, os cavaleiros se renderam e Baibars surpreendentemente poupou suas vidas, uma rara exceção que mostrava que até sua misericórdia era um cálculo estratégico. Outro alvo de sua ira foram os assassinos, a seita ismaelita nizarita, baseada nas montanhas da Síria. Por séculos, eles haviam aterrorizado governantes com seus assassinatos políticos. Baibars não toleraria um poder independente dentro de seu reino. Em uma campanha metódica, ele conquistou as fortalezas dos assassinos uma a uma, desmantelando sua ordem e acabando com sua ameaça para sempre. No entanto, em vez de destruí-los completamente, ele incorporou os sobreviventes em seu próprio serviço de inteligência, transformando os antigos mestres do assassinato em seus próprios agentes secretos. Isso era típico de Baibars. Ele não apenas destruía seus inimigos, mas também absorvia sua força. Apesar de sua imagem de guerreiro implacável, Baibars também foi um administrador talentoso. Ele investiu em infraestrutura, construindo pontes, canais de irrigação e estradas. Ele patrocinou a construção de mesquitas, escolas e hospitais. No Cairo, ele restaurou o prestígio da cidade como centro do mundo islâmico, especialmente depois de instalar um califa abássida fantoche, dando legitimidade religiosa ao seu governo mameluco. Ele entendia que um império não é sustentado apenas pela força militar, mas também pela prosperidade e estabilidade. Sua justiça era rápida e, muitas vezes, severa, mas ele combatia a corrupção com vigor
e garantia que os mercados fossem justos e que os impostos não fossem excessivos para o povo comum. Era um déspota, sem dúvida, mas um déspota eficiente. A vida de Baibars foi vivida no fio da navalha, e sua morte, em 1277, é envolta em mistério e ironia. A versão mais aceita é que ele morreu após beber de uma taça de veneno que ele mesmo havia preparado para um rival. Em um erro fatal, a taça foi trocada, e o sultão, que viveu pela astúcia e pela traição, morreu vítima de sua própria armadilha. Ele reinou por 17 anos, um período de guerra constante e consolidação implacável. Em menos de 2 décadas, um ex-escravo havia se tornado o homem mais poderoso do Oriente Médio, o destruidor de cruzados e mongóis, e o fundador de uma dinastia que governaria o Egito por séculos. O legado de Baibars é complexo e contraditório. No mundo árabe, ele é frequentemente celebrado como um herói, o salvador do Islã que deteve os mongóis e expulsou os cruzados. No Ocidente, ele é lembrado como um tirano sanguinário, um exemplo de crueldade medieval. A verdade, como sempre, está em algum lugar no meio. Ele era um produto de seu tempo, uma era violenta e instável. Sua ascensão de escravo a sultão é uma das histórias mais incríveis da história, um testemunho de sua ambição, inteligência e vontade de ferro. Ele foi um mestre da guerra total, combinando brilhantismo tático com terror psicológico. Suas estratégias e seu modelo de Estado militarizado influenciaram o Oriente Médio por gerações. Baibars não era um homem bom, mas foi, sem dúvida, um dos líderes mais eficazes e transformadores da Idade Média. Sua história sombria nos lembra que, muitas vezes, os grandes impérios são construídos não apenas com pedras, mas também com o medo e o sangue derramado por homens extraordinariamente implacáveis. Se você ficou fascinado pela história de Baibars, não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal Grande Guerreiro para mais histórias de líderes e batalhas que mudaram o mundo. Temos vídeos novos todos os dias às 9 da noite. Obrigado por assistir e até a próxima.